Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Ontem, independente do resultado do Bahia, na verdade a gente tem que pensar que domingo será uma final e a gente tem que ganhar aí de goleada para garantir a nossa permanência. Mas hoje aqui no Marca Vasco você saberá sobre o assunto. Cadê a lista da Eleja? Hashtag se criou. Por que esse imbróglio? Qual é o processo judicial que está obrigando a empresa Eleja Online a apresentar essa lista? Saber se tem algum fundamento para ela apresentar, qual é o tempo de guarda desses dados eletrônicos, se é o Vasco que tem que apresentar. Então você vai saber processo judicial, fundamento jurídico, fundamento das leis para proteger e, claro, algumas perguntas que eu gostaria de fazer que para mim ainda estão sem resposta, tais como: por que a Eleja Online foi contratada? Bom, vamos lá então. Se querem saber disso tudo, depois da vinheta. Eu sou Cruz Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres, seja bem-vindo ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz um vídeo novo para vocês com o resumo das notícias. E hoje será sobre a Eleja Online. Sendo assim, aqueles pedidos. Nesse seu like aqui nesse vídeo, por favor, para ajudar que esse vídeo vá para outros vascaínos. Se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal do Maca Vasco. Se inscreva no canal, essa marquinha vermelha d'água aqui já leva para o link da descrição, senão é só inscrever lá no inscreva-se. Se você achar que esse vídeo é de muita importância para os vascaínos ficarem sabendo que história é essa da lista da Eleja, compartilhe com este vídeo lá nos seus grupos de Zap, Telegram, Instagram, onde é o Facebook e tudo mais. Mas vamos lá então. Eu vou dividir em 3 partes esses vídeos. Primeiro eu vou falar sobre o processo judicial que originou essa obrigação da Eleja Online em apresentar a lista. Depois eu vou falar sobre alguns fundamentos jurídicos, ordenamentos legais, para tentar desvendar se a Eleja é obrigada a manter esses dados, se é o Vasco que tem que ser obrigado a manter esses dados, se alguém é obrigado a manter ainda esses dados eletrônicos. E por fim, algumas perguntas que eu faço que deveriam ser respondidas, imagino eu, minha concepção, mas que até agora, particularmente, não encontrei as respostas. Beleza? Sendo assim, o seu like. Vamos lá para a primeira parte do vídeo sobre o processo judicial que originou essa obrigação da Eleja Online em apresentar a lista de sócios. Ok? Vocês, como todos estão sabendo, o senhor Eloy de Souza Ferreira, vice-presidente geral do Vasco, ou até então vice-presidente geral do Vasco, ele mais 11 sócios, ajuizaram uma demanda contra o Falcione Jássio e o Vasco da Gama para pedir, acima de tudo, a suspensão da sessão solene que deu a posse ao senhor Jorge Salgado, bem como ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal, por entender que a Assembleia do dia 14 ela tem que ser declarada como nula. E assim ele expôs vários motivos, e um dos motivos foi que eu leio para vocês o título: ausência de rigidez, lisura e transparência, sistema de recolhimento dos votos não imune a fraude. É nesse ponto que ele cita a empresa online, a Eleja Online. Ele alega que foi surpresa para todos a indicação da votação online pelo senhor Falcione Jássio, ou Mussa, e principalmente a imposição da já contratação da empresa Eleja Online. E assim não teria um tempo hábil para a implementação de um sistema de segurança eficaz que desse a garantia de inexistência de fraude para esta votação. Inclusive teve o parecer da COP e depois foi desmentindo que havia uma auditoria externa da Ernst Young no clube. Não, o clube do Vasco de Regata Vasco da Gama, pelo menos o que informa aqui no processo, ele não contratou qualquer auditoria externa para controlar esta eleição. Inclusive, há um ofício do Campelo pleiteando diversas indagações para o Falcione Jássio, como que outras empresas foram consultadas, quantas, quais os valores das propostas, quais os serviços oferecidos, quais os mecanismos de segurança,
para a área de compliance do clube possa realmente tomar uma decisão e liberar uma contratação. É preciso que tal situação seja transparente. Que mais Vossa Senhoria consultou? Isso aqui é uma parte do ofício que foi expedido dia 26 de outubro de 2020, pouco antes até da liminar que deu a origem à Assembleia, que legitimou a Assembleia do dia 14, do senhor Alexandre Campelo ao Falcione Jassos, indagando por que a votação online e por que a contratação da empresa Eleja. Logo depois, o próprio Alexandre Campelo fez a convocação para a eleição presencial. E também no processo, já passando para um outro ponto, no processo, o Eloy de Souza Ferreira cita que teve duas clientes da Eleja que está exatamente discutindo sobre a integralidade das eleições. Ele cita o Curitiba e ele cita o CROSESP, que é o Conselho, eu acho que Regional de Odontologia de São Paulo. Beleza, então sobre esses assuntos, ele alega que realmente não se garantiu que o artigo 22, inciso 4, que são eleições que apresente a devida lisura que a Lei Pelé exige, a empresa Eleja Online não apresentou. E agora eu vou ao parágrafo mais específico que ele cita, exigindo a listagem dos sócios que vai originar essa hashtag que a gente está discutindo. Eu leio aqui, abre aspas, para Eloy de Souza Ferreira. Não fosse isso bastante suficiente para macular a AGO do dia 14, verifica-se da sua respectiva ata que a listagem de sócios cadastrados e o que efetivamente votaram não foi submetida à fiscalização dos poderes do clube, em especial o Conselho Fiscal. Especial Conselho Fiscal porque a Lei Pelé exige que o Conselho Fiscal dos clubes atue nas eleições. Teria sido aquela indicada pelo presidente da Assembleia Geral e não a lista definitiva publicada pela Junta. Então, o que isso insinua? Ele insinua, como está escrito aí, que eu leio para vocês também, na ata do dia 14, após a leitura do edital de convocação e da realização de todos os testes de segurança, na presença dos representantes das legendas concorrentes que se encontravam no recinto, foi aberta a votação eletrônica, da qual participaram os sócios aptos a votarem, de acordo com a lista divulgada pelo presidente da AGO, da Assembleia Geral, e que realizaram o cadastramento regular na plataforma da Eleja Online. Então é essa lista que eles estão discutindo, que esta lista foi divulgada pelo presidente da AG, que é os Falcione Jassos, e não conforme ele cita aqui no parágrafo, que deveria ser a definitiva publicada pela junta recursal após passadas aquelas impugnações, um processo todo peculiar do estatuto. Então eles estão discutindo assim, que eles querem saber que lista que foi encaminhada para a Eleja Online, para depois viabilizar que os sócios fossem cadastrados e que depois saber quais efetivamente os sócios que votaram. É essa que é a questão, por isso que estão perguntando cadê a lista da Eleja. Porque para o Eloy e para muitos estão discutindo que o presidente da G, que o seu Mussa, tem apresentado uma lista própria, não aquela publicada pela junta recursal. E as pessoas estão querendo saber disso. Em ponto, esse foi o pedido da letra C do Eloy, do autor, que eu leio aqui para vocês. Ainda é sede de tutela provisória e inaudita altera parte a determinação para que os réus e a empresa RIF Soluções e Tecnologias da Informação Limitada, observam-se que tem uma referência 22 para a nota de rodapé, isso é importante, olha o detalhe, nome fantasia Eleja Online, exibam e juntem nesses autos, no prazo de 5 dias, as listas físicas e arquivos digitais dos sócios cadastrados, dos que votaram e dos que não votaram na GO virtual do dia 14 de novembro de 2020, bem como para que a referida empresa disponibilize e acautele em juízo para imediato acesso dos autores
o banco de dados e arquivos digitais do sistema ambiente em que é realizada a referida votação, sob pena de multa e busca e apreensão. Então, eles querem exatamente as listas fiscais e arquivos digitais dos sócios cadastrados, dos que votaram e dos que não votaram. Porque eles têm que saber isso, eles não estão pedindo que se abra os votos dos sócios, não. Eles só querem saber quantos é que os sócios realmente se cadastraram, aqueles que votaram e que não votaram, para depois fazer uma auditoria. É isso que eles estão pedindo. E assim foi determinado pelo juiz Paulo Roberto Correia. Ainda em sede de tutela de urgência e evidência, com base que estabeleceu o dever de colaboração, porque a Eleja Online não é réu, ela está no direito, no dever de colaboração, que todos nós temos pelos processos judiciais, determina seja intimado o representante legal da pessoa jurídica de direito privado RF Soluções em Tecnologia da Informação, a fim de que atenda ao requerido no item C. Essa parte da decisão, ao meu ver, do juiz de primeira instância, não obstante tenha havido a decisão da desembargadora de sede de plantão dando a efeito suspensivo, ao meu ver, não alcança esse ponto, porque aquele efeito suspensivo era para viabilizar a sessão solene de posse. Quanto a essa intimação, acredito que ela nem tenha entrado no mérito e vai continuar havendo essa intimação da Eleja para apresentar essa lista que está sendo requerida pelo senhor Eloy, tá joia? Esse é o ponto. Então, para vocês entenderem, essa é a lista que o pessoal está indagando. Cadê a lista? Cadê a lista dos sócios que estavam aptos a votar, apresentada pelo presidente da AG, a lista dos sócios que se cadastraram e a lista dos sócios que votaram. Beleza? É mais ou menos isso. Acontece o seguinte, muito está se perguntando, a Eleja foi intimada, o oficial de justiça não localizou o endereço. Não, vamos explicar. Logo após isso, o deferimento, ocorreu um ato ordinatório, que é um ato escrito pelo escrevente, né? Nem o oficial de justiça, o escrevente que ele informa assim: informo que não logrei êxito em localizar o endereço para fins de intimação da RF Soluções em Tecnologia, não em Fantasia Eleja Online, conforme determina a decisão de folha 731, parte final. Ou seja, ele no processo, verificando o processo, não localizou o endereço da Eleja Online para encaminhar o mandado de intimação. E com isso ele faz esse ato ordinatório que é para os advogados do senhor Eloy se manifestarem acerca disso. Só que olha só, essa informação, por acaso, está sim no processo. Se lembrem daquela nota de rodapé número 22? Lerei para vocês. Nota de rodapé 22, CNPJ, número X, com sede na Avenida Céu, então aí está o endereço. É que no pedido o senhor escrevente não leu que tinha uma rodapé e os advogados também não foram bem explícitos, podiam ter colocado o endereço lá. Mas está inscrito, então a gente está perdendo um tempo que sequer a intimação para ele já foi emitida. Ou o escrevente, vendo esse vídeo nosso aqui de cada dia, mandem chegar nesse vídeo para ele lá, vê lá na nota de rodapé que está o endereço da Eleja Online. Se não, advogados do senhor Eloy, é só bater na porta lá do cartório para indicar, olha só, está aqui no 22. Se não, peticionem. Eu já indico aqui no vídeo o CNPJ com outro endereço, o CNPJ da empresa, emitido pela Receita Federal, pede para intimação nos dois endereços para não ter erro. Se não, elas são uma empresa online, ou então pede uma intimação, inova, pede uma intimação online que vá diretamente para o contato @elejaonline.com, que você hoje em dia pode se utilizar esses contatos, essas intimações virtuais. Isso aqui está encontrado no próprio site da Eleja. Afinal de contas, ela é uma empresa de tecnologia que faz até uma votação virtual. Não se incomodaria de receber uma intimação simples de uma justiça para apresentar uma documentação através do seu e-mail. Ou se não, Zap, pode ser Zap, emite, tem o Zap aí, galera. Se vocês estavam querendo saber, tem o Zap aqui da empresa online aí. Encaminha a intimação mesmo virtual para a Eleja Online. Eu tenho certeza que ela não se eximirá de cumprir seu dever cívico de colaborar com o processo judicial. Então, ok? Então,
A Eleja ainda não foi intimada, ela não tem o prazo para apresentar essa documentação, tendo a partir de hoje, espero eu, começará na segunda-feira. É só alguém promover aqui e ver esse vídeo aqui e indicar isso. Tá bom, galera? Essa é a parte processual, bem simples. Essa é a lista que o pessoal está pedindo, que ela tem que ser apresentada ou não. Agora a gente vai para a parte 2 do vídeo para saber se tem algum fundamento esse pedido, se ela tem que ter a guarda desses dados ou não. Antes de tudo, meus amigos, dê seu like aqui nesse vídeo, por favor, e não se esqueçam de se inscrever no vídeo. Bom, meus amigos, mas será que a Eleja Online é obrigada a guardar esses dados? Ou será que o Vasco da Gama é que tinha que ser obrigado a guardar esses dados? Ou ninguém é obrigado a guardar esses dados? Vamos analisar aqui algumas leis para saber, tentar desvendar essas perguntas, porque a Eleja Online já se manifestou que tão logo seja oficialmente intimada, analisará o caso e apresentará todos os documentos que for capaz, cumprindo assim uma decisão judicial. Mais ou menos foi isso que ela falou, só que ela já deu a entender que vai procurar e que talvez ainda não tenha, já não tenha mais esses dados. Será que ela vai ter? Será que ela não tem? A gente foi primeiro na lei do Profut, 13.155 de 2015, não tem. A própria Lei Pelé, no artigo 22º, ela não determina qual é o prazo. Ela fala das eleições, que tem que ser o sistema dos votos imune, a fraude, assegurada a votação não presencial, mantida a sua lisura e tudo mais. Só que ela não determina por quanto tempo ou o clube ou a empresa contratada para fazer essa votação online tem que resguardar em sua nuvem ou nos seus arquivos essa votação, os documentos digitais dessa votação, os votos em si, né? Que na verdade, se fossem presenciais, seriam as cédulas, aí são os votos online e tudo mais. A Lei Pelé também não fala. O Código Civil, no seu artigo 53, que é a lei que rege as associações, também é omissa quanto a isso. Ela não determina por quanto tempo o clube, a associação, tem que guardar os votos para comprovar uma possível crítica depois de realizar essas votações. Omissa. Então vamos lá. Lei do Profut, omissa. Lei Pelé, omissa. Código Civil, omisso. Vamos então à lei LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver se ela fala alguma coisa nesse sentido. Lendo a lei também não fala, a gente vai aí, está na tela o artigo 15, que fala do término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses, que é o término da proteção dos dados que essas empresas detêm sobre. Então ela pode simplesmente deletar o nome técnico. Também não fala quanto tempo que essa empresa online ela tem que guardar. Ela só fala aqui que verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. A lei também ela não determina quanto tempo, e eu acredito que também é um ponto tão específico para a lei determinar isso, tá? Ou seja, a Eleja Online pode vir a alegar que, como verificou que a finalidade do trabalho dela se alcançou com o término das eleições e a homologação da Assembleia de seu resultado, simplesmente ela não tem mais obrigação de guardar qualquer documento digital acerca disto. Ou seja, ela pode deletar. Meus amigos, aqui eu peço muito ajuda de vocês nos comentários. Se alguém souber alguma lei, algum decreto, alguma norma específica para a guarda desses documentos digitais em votações referentes às associações, por favor, escreva nos comentários. Eu, particularmente, não localizei nenhum artigo de lei que correspondesse, que obrigasse tanto a empresa contratada para gerir essas votações quanto a própria associação de guardar esses votos. Tanto que até no Estatuto do Vasco e no seu regimento da Assembleia Geral também é omisso. Lá não termina por quanto tempo o clube tem que guardar as cédulas, se caso fossem as eleições presidenciais, após o período de crítica e tudo mais. Enfim, meus amigos, aqui eu quero só falar para vocês o seguinte: no ordenamento jurídico, se a empresa online, a Eleja Online, alegar que ela não detém mais esses dados,
ao meu ver, me parece correta. Se o Vasco da Gama, que eu acho que é o maior interessado, não guardou esses dados, também não estou vendo que ele é obrigado a guardar por quanto tempo os votos ou essas cédulas digitais. Complicado, então de repente esse pedido pode se tornar inócuo. Meus amigos, eu tenho que trazer essas informações para vocês. Por isso que eu peço, ao invés da gente ficar discutindo, nos tragas aqui nos comentários objetivamente qual o artigo que determina que essas empresas têm que guardar por quanto tempo esses dados digitais. Ou o clube ou a associação tem que guardar por quanto tempo os seus respectivos comprovantes de votos, as cédulas digitais, porque aí a gente pode fazer a analogia de uma cédula presencial para uma cédula digital. Pois é, meus amigos, não tenho essa informação, não tenho realmente. Me parece que pode se transformar muito inócuo nessa apresentação desses dados e eles alegarem e falar, terminou as eleições, joguei tudo fora e aceite o resultado. Meus amigos, podemos ter nesse sentido. Aqui eu passo para o terceiro ponto do vídeo, que são as perguntas que eu quero fazer sobre esta questão da Eleja. A primeira é a seguinte: por que Eleja Online? Por que o senhor Fausto Rengifo escolheu exclusivamente essa Eleja Online? Não escolheu outra empresa? Não tem, você não procura, você não acha no Vasco da Gama um processo licitatório, um processo administrativo para verificar qual era a melhor empresa, qual era o melhor preço, quais eram as melhores condições, requisitos de informática a serem preenchidos para sua... Não, simplesmente o Fausto Rengifo escolheu, tem que ser o Eleja. Da mesma forma que hoje o Antônio Peralta lá, que ele ajuizou uma demanda para sair a votação híbrida para o Conselho Deliberativo, não tendo a liminar o Otto de Carvalho em sede de plantão, numa armação para fugir do juiz natural, também ajuizou uma demanda para que essas eleições, que essa sessão seja híbrida, mas isso é motivo para outro voto, para outro vídeo. Já tem mais duas demandas judiciais a respeito das eleições. Enfim, eles lá estão escolhendo a empresa Tafner para fazer essa votação aí do Conselho Deliberativo, se não me engano, do Conselho de Benemérito. Por que estão escolhendo essa Tafner? Porque antes não era Tafner, era Eleja Online. É porque assim um administrador quer, sem qualquer processo licitatório, sem qualquer pré-requisitos a serem preenchidos. Que absurdo! Por que Eleja? Como é que a Eleja chegou ao senhor Fausto Rengifo? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro, cadê o contrato? O que está estabelecido no contrato? Tem essa cláusula de guarda desses dados confidenciais? Para quanto tempo tem que ser guardado isso no contrato? A gente deseja saber. Da mesma forma que a gente deseja saber qual é o valor desse contrato. Simplesmente, qual é o valor? Ninguém sabe quanto o Vasco está pagando. Pode ser um valor muito absurdo. E assim tem que ser responsabilizado o administrador que está indicando essa empresa. Qual é o valor desse contrato? Imagino que esteja lá cadastrado no Vasco. Mas o próprio Alexandre Campelo fala que não foi ele que pagou, que não passou pela diretoria administrativa. Olha quantas questões que tem que ser respondidas. E acho que a principal... Quem pagou? Quem pagou? Foi o Vasco. O Alexandre Campelo novamente falou que não pagou. Foi o senhor Fausto Rengifo? Pagou essa votação online aí? Será que ele tem dinheiro para isso? Despender do seu bolso e pagar uma empresa para fazer uma votação no Vasco assim do nada? Olha, eu quero saber quem pagou, porque é importante isso, até para você quebrar narrativas. Se foi o Vasco, beleza, uma coisa mais neutra. Mas se foi alguém, se foi o Fausto Rengifo, até vai, mas foi alguém será que foi alguém da chapa? Enfim, essa história eu acho que tem que ser muito bem aprofundada e tinha que ser aprofundado pelos poderes institucionais do Vasco da Gama. Com certeza, hoje eles não farão isso, porque eles é que estão no comando, mas eu gostaria que essas perguntas me fossem respondidas. Bom, meus amigos, assim espero ter ajudado a vocês a entender um pouco dessa lista, do que está sendo discutido, da importância dessa lista de votos. Mas acho que antes de cobrar a Eleja, a gente tem que cobrar da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, do seu anterior presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campelo, e o seu anterior presidente da Assembleia Geral, o senhor Fausto Rengifo. E assim termina esse vídeo aqui, pedindo aquele like
pedindo a sua inscrição no vídeo. Um abraço, tchau!